Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez. No episódio de hoje, quem está falando com vocês é Matheus. Estou acompanhado de Brena. Dá um salve aí, Brena. Oi, oi, pessoal. E também de Adler. Dá um salve também, boy. Fala, galera. Então, pessoal, a pauta do nosso episódio de hoje é sobre o meio ambiente. Pessoal, antes de começar aqui, eu vou só lembrar que lá no finalzinho do episódio a gente vai deixar um aviso muito importante sobre o episódio da paz, tá? Que foi o nosso episódio passado. Então, fique atento lá no finalzinho do episódio, perto das indicações, que a gente vai dar um aviso. E gostaria já de agradecer pelo feedback de vocês por esse episódio passado, tá? Pois bem, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que começar então pensando como surgiu essa pauta do meio ambiente nas relações internacionais. Como é que surgiu essa discussão? Como é que surgiu essa preocupação? Bem, para iniciar a conversa, acho que a gente pode pensar que a pauta do desenvolvimento ambiental, digamos assim, da preservação ambiental, ela é bem recente, talvez 50, 60 anos aí a gente possa balizar mais ou menos como ela surgiu. E é importante destacar algumas conferências, alguns acordos que fizeram com que ela tomasse um corpo assim mais visível para a gente que estuda as relações internacionais. Não sei se tem alguma conferência anterior à Conferência de Estocolmo, em 1972, que tenha tido tamanha proporção no sentido de organização, no sentido de estados participantes, no sentido de relevância, mas a gente vai tomar aqui nesse episódio como um início, talvez, uma primeira conferência que tenha essa relevância maior. Então, a Conferência de Estocolmo, em 1972, talvez seja o início de tudo. Não que ela tenha tido grande impacto, digamos, nas relações internacionais, no sistema internacional, mas ela dá o primeiro passo para que em 92, a chamada Rio 92, tivesse tido maior visibilidade. Eu acho que quem viveu durante essa época dos anos 2000, acho que era muito falado a Rio 92, e provavelmente você se lembra de ter escutado ou estudou para a prova do Enem, não sei se você fez isso, mas provavelmente a Rio 92 tenha tido essa visibilidade maior, até mesmo por ter sido sediada no Brasil, no Rio de Janeiro, aí talvez por isso o nome, né? Rio 92, um pouco óbvio. Mas isso traz uma visibilidade gigante para o Brasil e para o mundo, que olha para o país justamente que tem a maior floresta tropical do mundo. Nesse sentido, ela também bota em pauta o meio ambiente, mas também não surge grandes resultados, digamos assim, nessa conferência de 92. Mas, de novo, ela talvez aí já seja um segundo passo, e um passo bem maior do que o primeiro da Conferência de Estocolmo. Ocorrem depois as COPs, que hoje já tem mais de 20 COPs, e aí eu destaco duas COPs aqui, a COP 3 e a COP 21. A COP 3, em 97, ela tem como resultado o Tratado de Kyoto, que vocês também devem ter escutado, que falava sobre a redução do nível de emissão de poluente na atmosfera. E ela também colocava em pauta a redução da temperatura global, né? Ela tentava colocar essa pauta em jogo. E a COP21, que ocorreu em 2016, ela é bem mais recente, e eu acho que ela está bem mais em pauta, principalmente com a saída do Donald Trump e a entrada do Biden no governo dos Estados Unidos agora, que retorna ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado em 2016 nessa COP. Então, às vezes, a gente fala tanto em Acordo de Paris, os Estados Unidos saiu, entrou, e a gente dá essa perspectiva, essa relevância para a entrada ou saída dos Estados Unidos, já que ele é um dos grandes poluentes aí do mundo, e possivelmente está tendo uma grande relevância ultimamente. Mas dito isso, eu destaquei algumas apenas, porque praticamente todos os anos ocorrem essas COP. Inclusive, tiveram COPs recentemente que seriam cogitadas para cá, para o Brasil. Mas o assunto em si, que coloca a pauta do meio ambiente em destaque, é a dualidade ou a dicotomia entre meio ambiente e economia. Existe muito essa discussão, não é uma discussão tão simples, tão básica. Seria muito legal se fosse simples e básica, a gente falasse, para tudo e coloca o meio ambiente, cuida do meio ambiente, para de produzir as coisas, enfim. Mas é uma discussão que eu acho que vai guiar provavelmente toda esse regime ambiental, essa conversa sobre o meio ambiente. Então, a pauta toda acabou surgindo no momento em que se percebeu
que o mundo não era inesgotável, que as nossas ações causavam um impacto direto e que teriam um impacto direto também sobre nós. E nesse mesmo momento isso aqui esbarra com a questão econômica, né, como o Adler já adiantou. Porque imagine, década de 70, temos a Conferência de Estocolmo, e a gente precisa falar para os países em desenvolvimento, por o pico da ideia de desenvolvimento, da ideia desenvolvimentista para os países, principalmente da América do Sul, que eles têm que dar uma freada no desmatamento, na sua produção em cadeia, porque isso faz mal para o meio ambiente. E escutar isso de um país que está há anos na sua frente de desenvolvimento, que já desmataram bastante, que extraíram o máximo que puderam do planeta dentro dos seus territórios e também em territórios vizinhos, né? Fica aí a mensagem para Portugal, o período colonial e outras coisas aí. Então, tem esse ponto que é bastante sensível e é uma discussão que, pô, veio lá de Estocolmo e todas as COPs acaba estourando. Essa dualidade de destruição ambiental e desenvolvimento é muito presente. É muito difícil você pensar em preservar o meio ambiente e se desenvolver ao mesmo tempo. E é muito difícil fazer com que o país desenvolvido pague a conta para proteger o meio ambiente hoje, para não sobrar para o não desenvolvido, que já está ruim das pernas. Mas nós temos meio que contrapontos a talvez futuras soluções para esse tipo de essa dualidade. Mas uma coisa muito presente, que é a questão do Brasil dentro dessa discussão do meio ambiente. País em desenvolvimento estando à frente das pautas do meio ambiente. O Brasil sempre buscou, ou pelo menos tendia a buscar, ser um player bem importante. Então eu acho importante agora a gente pensar um pouco como o Brasil era um grande expoente nessa área. Bem, então, como a gente já conseguiu perceber, essa pauta, ela se despertou porque começou a gerar consequências ambientais e essas consequências acabaram sendo grandes e consideradas como problemas políticos. Daí, o Brasil também tende a se envolver nessa questão, né? E daí a gente consegue perceber no início a questão do meio ambiente, ela não era vista como um dos interesses primordiais do governo brasileiro. Não era de interesse da política externa do Brasil. Dessa forma, o governo ele acabou recebendo críticas e pressão de outros países durante esse período, até que começou a colocar como uma das suas prioridades de política externa e passou a participar de eventos internacionais sobre meio ambiente e participar de acordos sobre o tema junto com outros estados. Por exemplo, na Conferência de Estocolmo, o Brasil participou. Naquela época ele estava se introduzindo nesse assunto e tudo mais, mas em toda aquela questão de ele ser um país em desenvolvimento, e daí essa conferência, todos os acordos que nessa conferência foram acordados, ele acaba sendo prejudicado. E nisso o Brasil ficou resistente durante um certo tempo para poder aderir todas essas medidas. Mas aí, durante um tempo, o Brasil começou a se empenhar mais nesse papel e que temos também na conferência da Rio 92. Inclusive, uma curiosidade, na Rio 92, o Brasil meio que foi pressionado a a sediar essa conferência, esse evento, porque sua imagem, como já estava manchada, porque assim, o Brasil, ele sempre teve essa fama e tal, porque por a gente ter a Amazônia, por exemplo, então a gente tem essa fama de estar presente nessas questões ambientais, certo? Só que a gente fala durante essas conferências, mas na hora de agir mesmo internamente, no âmbito interno, é diferente. Então, com a sua imagem um pouco manchada, o Brasil acaba sediando, né, a conferência da Rio 92 e as coisas começam a melhorar durante esse período. E essa pauta realmente começa a ser mais fortalecida e melhor construída, digamos assim, sabe? Acho que vale até a reflexão, bem rápida assim. Será que de fato o Brasil é agraciado por ter grande parte da Amazônia no seu território? Ou seria talvez um castigo divino? Uma vez que a gente pode pensar que talvez o Brasil tenha sido forçado a participar dessas pautas exatamente por ter a Amazônia, ao mesmo tempo que ele é sempre podado Pois é. em tudo que ele vai fazer em relação à Amazônia. A comunidade internacional sempre fica de olho no Brasil, no que é que ele vai fazer com a Amazônia. Eu acho que a conversa toda, nesse sentido, ela surge muito numa palavra que Matheus falou, ou numa pergunta, né? Melhor dizendo, é de quem paga a conta.
Acho que toda essa perspectiva da dualidade entre meio ambiente e economia é de quem paga a conta. Foram os países mais desenvolvidos que fizeram a besteira, que fizeram o estrago, digamos assim, no meio ambiente. E agora, quem é que paga a conta? São os mesmos países que destruíram? Ou é todo mundo, é o conjunto de países? Então toda essa discussão surge a partir dessa pergunta, eu acredito. No caso do Brasil, é como o Matheus bem colocou de novo, a gente olha muito para o país, principalmente porque ele tem essa imagem da Amazônia. Apesar de todas as outras contribuições do mundo, digamos assim, na não destruição do meio ambiente, a Amazônia é muito grande, pô. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, e a gente fica preso nessa imagem da Amazônia em si. E aí, assim como a gente pode utilizar ela para benefício, utilizar essa imagem para o exterior, nos colocarmos como uma diplomacia de que protege o meio ambiente, de que a gente quer negociar, de que a gente quer receber talvez também alguns tipos de fundos, né, monetários para cuidar e preservar a Amazônia. A gente pode entrar, talvez meter os pés pelas mãos. O que é cuidar da Amazônia? Será que nessa perspectiva o que a gente falou sobre soberania e que foi tanto colocado em pauta, em xeque no atual governo brasileiro, o governo Bolsonaro, que a gente estava perdendo soberania quando países europeus estavam se intrometendo na administração da Amazônia. Mas será que realmente a gente está perdendo soberania? Será que se a gente deixar de cuidar não seja o fato que realmente vai fazer com que a gente perca a soberania? É importante levantar que a pauta do meio ambiente ela já é aderida, ela surgiu há pouco tempo, ela surgiu meio capengando, ela teve que aderir força, mas hoje em dia ela é muito bem aceita. Então, todas as pessoas que abrem a boca para defender o meio ambiente, elas ganham muita legitimidade, elas ganham muita força e apoio do resto do mundo, sabe? E nesse sentido, eu queria destacar aqui um ponto, talvez vocês já tenham escutado também falar, da ativista, que é uma adolescente, que é a Greta Thunberg, né? Ela advoga com relação à pauta do meio ambiente, e por esse fator, ela ganha destaque, ela ganha muita adesão. Não é tão simples assim você ir de encontro a uma pessoa que está levantando pautas desse tipo. Pois é. E só para acrescentar uma coisa assim, voltando um pouquinho para a Amazônia, mas linkando com esse assunto, né, que parece que o governo não percebe que isso é importante e tudo mais, tem até um movimento e as pessoas falam que é muito mais rentável você ter a Amazônia em pé, ter um maior potencial financeiro, né, digamos assim, você manter a Amazônia em pé, do que você tá destruindo a Amazônia e como a gente faz atualmente, como a gente fazia há muitos anos atrás, sabe? E a Amazônia é isso, é um potencial para a gente se manter vivos, gera renda. E a gente vive num mundo capitalista, né? Então a gente precisa gerar renda e tudo mais. Então a gente deve pensar nisso, que é muito mais rentável em todos os âmbitos, digamos assim, ter a Amazônia em pé do que degradar a Amazônia. Sim. O governo, quando dialoga com a bancada ruralista, ele coloca em xeque muitas questões. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui é justamente para você que está escutando a gente entender o quanto que o meio ambiente, o quanto que a economia, a política, elas começam a se conversar nesse sentido. A bancada ruralista tem um poder muito forte aqui no Brasil e ela pode simplesmente derrubar ou manter governos. Então, esse equilíbrio, essas forças de poder para você conseguir dialogar com ambas as partes e manter-se no governo. Então a gente está saindo agora de uma perspectiva internacional, indo uma perspectiva talvez doméstica, né, uma política doméstica, de que o meio ambiente também tá dialogando. Então, mas voltando agora um pouquinho mais para a perspectiva internacional, a gente pode pensar no atual cenário que a gente vive, que é um cenário de que os países parecem ser um pouco hipócritas nesse sentido. Todos eles se juntam, todos eles fazem as COPs, né, como a gente havia citado, assinam tratados, alguns outros não assinam, participam do acordo, saem de acordo, mas será que de fato eles querem proteger o meio ambiente? Ou será que não é só um discurso para você permanecer como um país bem visto, como um Estado que tem poder, como o Estado que tem uma voz dentro do âmbito internacional? O que vocês acham? Queria citar aqui uma fala do Rubens Barbosa, na verdade, meio que uma entrevista que ele cedeu para o jornal da USP, em que ele fala que os acordos, as coisas que são tratadas no âmbito internacional sobre o meio ambiente, é de fato bastante falado. A gente produz muito, muito sobre o meio ambiente no âmbito internacional.
E aí fica essa questão que o Adler falou, será que de fato os países estão muito preocupados? Mas também tem aquela outra questão, será que é realmente tão fácil assim resolver o problema do meio ambiente? Será que é tão fácil assim? Ou será que o nosso problema é um pouco do que a Brena falou? Será que o nosso problema, na verdade, não é o modo como a gente vive, o modo extrativista, o nosso modo econômico, o próprio capitalismo, não seria o próprio capitalismo o problema? Eu acho que é um pouco difícil, bem difícil, a gente só conseguir apontar o dedo assim e dizer, ele não quer resolver, é fácil, é só fazer isso, é só trocar os pastoreios por plantações de soja, mas a gente sabe que simplesmente para poder plantar soja a gente tem que desmatar também. Mas a gente vai aproveitar as áreas de pastoreio. Enfim, eu acho que meio que essas soluções acabam sendo soluções de curto prazo e que iriam explodir novamente em outro problema para o meio ambiente. E eu acho que isso leva a gente a refletir sobre o que vamos fazer sem isso, então, o que vamos fazer para substituir aquilo. Como, por exemplo, com o petróleo, com o plástico, com a carne. Porque quando a gente fala sobre o meio ambiente, são várias pastas, digamos assim, dentro desse assunto, sabe? Engloba várias coisas e acaba que um problema acaba desencadeando o outro, né? Então, eu não queria tocar nesse assunto, mas digamos assim que as práticas capitalistas, elas acabam seduzindo a gente, então torna esse assunto muito mais complexo para a gente poder sair disso, então um governo chegar e determinar, precisamos nos tornar eco-friendly, digamos assim, sabe? E vamos acabar com tudo que a gente já construiu, com toda a nossa perspectiva, todo o nosso estilo de vida e pronto. Por isso eu acredito que deve existir uma transformação de uma maneira criativa para esse assunto do meio ambiente não se tornar algo cansavelmente moralista, digamos assim. As atuais pautas que correm o mundo, economicamente falando, também inclusas nesse grupo aí, elas envolvem muitas questões ambientais. Então, os diversos acordos que a gente está falando sobre a OMC assinando, provavelmente tem alguma cláusula, tem algum artigo, tem algum ponto que se destaca a questão ambiental. Então, nesse sentido, a gente pensar sobre as atuais perspectivas e futuras também perspectivas, a gente está pensando em países e estados que estão com a pauta do meio ambiente, a pauta ambiental, debaixo do braço. Então, é difícil negar que países como China e Estados Unidos não se preocupem com o meio ambiente. Eles se preocupam. Pode parecer que não. Pode parecer que o governo Trump, por exemplo, não se preocupou em ponto nenhum com o meio ambiente. Mas se eles querem minimamente ter ainda o seu papel de influência internacionalmente falando, eles têm que se preocupar. A China, em uma outra perspectiva, já que a gente está falando desses dois países que são provavelmente os dois maiores poluentes do mundo, a China ela sai um pouco mais na frente no meu ponto de vista, no sentido de ter uma perspectiva muito mais multilateral. E aí pode ser uma leve impressão minha, mas eu acredito que ela parece estar muito mais disposta a colocar o meio ambiente como uma forma de ferramenta para a política externa dela. O que a gente não pode pensar, o que a gente não pode cair é ser ingênuo e achar que todos eles vão ser, como Brena disse, eco-friendly da noite pro dia. Não vão. Isso é meio inconcebível assim agora. Mas o que a gente tem que também ver é que existe um movimento contrário, um movimento de pequenos países que lutam justamente por essa pauta. Aí eu destaco nesse ponto a Aliança dos Pequenos Estados Insulares, que em inglês seria a sigla para AOSIS. Eu acho que vai se pronunciar assim. E eu achei muito interessante, porque lembra muito a palavra oásis, né? E esses países insulares, né, são ilhas, um conjunto de ilhas, são formados por 44 países e eles lutam justamente por essa causa ambiental, principalmente da elevação do nível dos mares. Porque, na perspectiva dos cientistas, essa elevação dos níveis dos mares poderia desaparecer parte do país, ou, em alguns casos, o país por completo. Eu vou citar aqui Cuba e Singapura, que fazem parte desse grupo dos países insulares que lutam a favor dessa pauta. Então, a gente começa a perceber que a elevação do nível dos mares, a elevação da temperatura global, ela começa a afetar os estados. Isso começa a colocar na mesa
um certo tipo de atrito, né? Um atrito em que vai levar em consideração, agora não só economias, além de economias, vai levar em consideração o próprio Estado, que é o território do Estado, né? Que é basicamente o Estado em si. Então, se torna uma pauta muito, muito, muito importante. Bem, já que entramos nessa pauta, nessa questão sobre o aumento, né, do nível dos mares e tudo mais, eu vou falar sobre um exemplo que aconteceu em 2018, que um navio cargueiro, esses navios que são gigantes, que levam milhares de contêineres, ele conseguiu atravessar pela primeira vez em 2018 pelo mar do Ártico, tipo, pelo Ártico. Então, com o degelo, por causa do aquecimento global, ele conseguiu atravessar pelo Ártico, que há alguns anos atrás, alguns milhares, nem milhares de anos, né? Podemos colocar, sei lá, alguns 50 anos atrás, digamos assim, ali ainda era com bastante gelo, era impossível de transitar por aquela região. Então, em 2018, simplesmente um navio consegue atravessar essa região e sair do Oriente e ir para o Ocidente, assim, através de uma outra rota, porque normalmente essa rota é feita pelo Canal de Suez. E daí a gente entra nesse universo das relações internacionais, porque essa região do Ártico, ela está sendo, digamos, administrada, né, por causa do... tudo isso envolve direito internacional, envolve direito dos mares e tudo mais. Então essa área, ela é administrada pela Rússia. Então isso pode se tornar uma nova rota comercial. Essa nova rota comercial, consequentemente, vai ser administrada pela Rússia, né, porque ela que organiza aquela região. Então já é uma solução, digamos assim, para a economia, uma solução para outros países, né, e que consequentemente acaba mexendo muito em estratégias econômicas, estratégias comerciais, mas também estratégias na relação entre países, né? Então, para a gente conseguir perceber que, como, por exemplo, o desgelo consegue afetar o comércio, por exemplo. Não é só tipo, tá derretendo e tudo mais, mas pode afetar o comércio e, como o Adler disse mesmo, pode afetar esses países insulares também, né? Eles podem desaparecer, então não é uma coisa simples, né? E aí aqui eu vou destacar uma frase que é do livro de Waltz, que é de 79. E ele fala, vai ser um pouco chocante talvez a frase assim, e a gente precisa entender talvez o contexto, mas ele fala que seria ridículo construir uma teoria das relações internacionais baseado na Malásia e na Costa Rica, que são países pequenos e de pouca influência. Mas é claro que a gente está pensando no Waltz, que está falando sobre a relevância de países numa perspectiva estrutural, então dá para a gente entender que ele está querendo dizer sobre que os maiores países provavelmente vão ter maior influência. Mas eu vou pegar essa frase e agora a gente vai pensar, será que essa frase ainda tem a mesma validade? Será que a gente não tem que talvez construir uma teoria das relações internacionais, ou necessariamente pensar nas relações internacionais só pela perspectiva dos países, dos grandes países, melhor dizendo? A situação atual não traz à tona questões de países menores, posso citar esse grupo aí de 44 países insulares que formaram esse grupo, e a gente tem que, talvez, pensando nessa perspectiva, futuramente, como é que a gente vai aderir a essas novas problemáticas? Como é que a gente vai se comportar dentro desse contexto? Amigo, a realidade é dura. E é difícil falar de RI sem pensar na realidade, né? Mas também, só para pensar em coisa complicada e triste, já basta o período da pandemia que a gente está vivendo, né? Então vamos falar agora de um futuro que seja pelo menos mais agradável de se Exatamente. falar. Vamos pensar então no desenvolvimento sustentável. Será essa uma boa ideia? Será que é eficaz? O que a gente pode pensar sobre o desenvolvimento sustentável? Bem, a gente já colhe alguns frutos, como a gente falou lá no começo da início dessa pauta do meio ambiente nas relações internacionais, as COPs, a gente conseguiu colher alguns frutos ao decorrer do tempo. Então, nós temos metas a bater em relação ao meio ambiente de cada uma dessas COPs. Nós temos países como a China que dizem que daqui a até 2030 eles têm uma meta de ter tantos por cento de carros elétricos no país. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que estão aí a todo momento. Então, a gente também tem que ter um pouco mais de fé, né? Porque você que estuda RI, ou você que analisa as relações internacionais, que fica vendo notícias a todo tempo, você sempre fica um pouco desiludido com as coisas.
E, cara, não tem que desencanar um pouco, senão você fica doente junto com o mundo. O mundo sempre foi assim complicado, então a gente tem que sempre pensar, às vezes, buscar as coisas positivas. Então a gente tem que pensar nos frutos que a gente conseguiu colher ao decorrer do tempo, né? Mas para todo lado positivo, existe um lado negativo, né? Então, mesmo nessa questão do desenvolvimento sustentável, esse tipo de desenvolvimento, ele acaba gerando uma suspeita nas pessoas, pois ele acaba sendo visto como o contrário de crescimento e de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Então, a gente volta naquele assunto sobre desenvolvimento sustentável e economia. Talvez sejam dois aspectos que não estejam interligados, não conversam, eles não combinam, sabe? Então sempre gera isso, essa suspeita nas pessoas, e que acaba sendo meio que criticado esse tipo de desenvolvimento sustentável. Por isso muitas pessoas acabam acreditando que esse desenvolvimento sustentável não existe e tudo mais. E eu tenho até um exemplo legal. A China, ultimamente, ela não usa esse termo de desenvolvimento sustentável, ela usa o termo de civilização ecológica, que seria a mesma coisa, digamos assim, mas não é a mesma coisa, sabe? É uma forma assim mais positiva. Mas é uma forma assim de pensar mais positivo, sabe? Já que desenvolvimento e sustentabilidade não se combinam, ela usa a civilização ecológica. Mas é aquela coisa, né? Usar carro elétrico, usar canudo de metal. Mas será mesmo que desenvolvimento é diretamente o oposto do meio ambiente? Acho que fica um assunto aí próximo episódio, hein? O que será desenvolvimento? Pois é. Pois é. Eita, fica no ar. Eu vou destacar 2 pontos que eu achei muito interessante durante a pesquisa para esse episódio sobre perspectivas futuras. O primeiro que eu vou destacar é o momento que a gente vive agora, que é o momento de pandemia, epidemias e, enfim, meio ambiente. A diretora do meio ambiente da OMS, a Maria Neira, disse que 70% dos últimos surtos epidêmicos começaram com o desmatamento. Então, ela destaca aqui o SARS, né, que a gente vive agora, o Ebola e o HIV. Então, esses vírus que circulam entre humanos agora, ela diz que surgiu primeiramente em animais e a partir desse desmatamento, e aí você vai lembrar das suas aulas do primeiro ano do ensino médio, sobre aquele meio ambiente que você desmata, os animais vêm para a cidade, eles surgiram, aí desenvolve o vírus, e aí passa para o humano, enfim. Então, todas essas algumas doenças que agora a gente convive com elas vieram provavelmente da mata, né, da floresta. Então, nesse sentido, é interessante também a gente preservar pelo meio ambiente. Deixa os bichos no mato. E a gente pode também destacar, além do próprio vírus em si, do Ebola, do Covid ou do HIV, a gente pode destacar também, talvez, aquelas pestes mais comuns que a gente consegue já são urbanas, né? A gente já considera urbanas. Então, ratos, cobras. Hoje em dia a gente tá vendo até cobra, velho, dentro de casa. E isso não era tão comum assim. Então eles veem, é uma perspectiva que ela destaca e que a gente tem que tomar muito cuidado, já que a gente está sentindo na pele o que é ter um vírus circulando no mundo todo. Um outro ponto que eu queria destacar é sobre um assunto que não é tão recente e que não é tão destacado assim nas notícias e jornais e tal, que é sobre uma possibilidade de um novo crime internacional. Então, seria o ecocídio, né? Ecocídio. O ecocídio vai ser buscado pelo Polly Higgins, o qual morreu em 2019, e ele levantou esse assunto sobre o ecocídio, o qual ele vai falar que ele vai delimitar, né? Ele vai descrever como a extensiva destruição, dano ou perda do ecossistema dado no território. Então, para ele estava defendendo até o seu falecimento, ele estava defendendo que o ecocídio fosse tratado como mais um crime contra a humanidade. Ele não entraria classificado dentro dos próprios crimes que existem já, mas ele seria um quinto crime, um novo tipo de crime contra a paz. Então, nesse sentido, ele lutou e buscou, eu vou ficar devendo essa informação, mas eu não sei até que ponto esse assunto ainda está ocorrendo na Corte Internacional, mas
ele teve uma grande relevância pra gente brasileiro, porque vejam só, amigos, olha só, Vamos lá. não surpreende tanto, né? Assusta, mas não surpreende, que esse assunto foi levado pelo Higgins em 2019 por conta do Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, com relação aos indígenas e o desmatamento da floresta amazônica. Então, essa pauta foi levada para a Corte Internacional por conta do nosso governo Bolsonaro. Então, ela é uma pauta futura, porque se começa a falar agora, mas possivelmente no futuro ela comece a mover novas constituições, novas leis com relação ao meio ambiente. Se ela passar a ser um novo crime, né, ser considerado pelo Tribunal Internacional um crime contra a humanidade, ela começa a influenciar com que os outros países comecem a adotar algumas leis, algumas punições para o crime de desmatamento ou afins, né, coisas relativas ao desmatamento. Enfim, eu acho que isso é uma perspectiva bem futura, não acho que isso vai acontecer daqui a 10, 15 anos, mas eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que começar a observar, a gente que é das relações internacionais, observar esse assunto. E ter esperança, né, também. Porque, do jeito que tá, a gente não pode continuar do jeito que tá. É isso, entendeu? Essa é a frase. Não, e só pra falar um pouco sobre essa questão também de, digamos assim, punições, né, que o governo dá. Quando a gente fala também, assim, internamente no Brasil, há, sei lá, 50 anos atrás, certas coisas não eram consideradas como crimes ambientais, sabe? Então, por exemplo, a gente tem o IBAMA. O IBAMA ele é responsável por essas coisas, né? Então, por exemplo, a gente que mora aqui em Aracaju, a gente sabe que tem áreas que são preservadas de manguezais e tudo mais. Então, se você for destruir aquela certa área, então você vai ser punido por isso. E que, de certa forma, é certo, né? Porque, como a gente mora aqui em Aracaju, eu vejo várias regiões de manguezais que literalmente as pessoas jogam lixo, saquinho de lixo nessas áreas e que, se a gente soubesse o quão importante é, sabe, os mangues pra gente, a gente daria mais valor. Então, acho que com o passar do tempo, nossas perspectivas vão mudando e essas punições, digamos assim, por parte do governo são necessárias, sabe? Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado sobre o assunto meio ambiente. Bem, antes de ir para as indicações, nós temos aquele aviso que eu tinha falado lá no início sobre a questão da paz. Vou passar a palavra para o Adler. Então, gente, o episódio da paz, o episódio Fique em Paz, de número 20, ele teve 2 feedbacks de nossos ouvintes. Foi o Rodrigo e a Karina, que fizeram um comentário muito interessante e que a gente reconhece que talvez tenha sido nossa falha de não ter comentado durante o episódio. Mas aqui a gente volta, a gente corrige, ou então a gente acrescenta informação. Os dois comentários deles foram com relação a não ter citado a União Europeia como exemplo, talvez o exemplo mais próximo que a gente consiga ter hoje em dia, com relação à paz que Kant tanto falava, né? A paz kantiana. E eles estão completamente certos, eles não passam frio porque estão cobertos de razão com relação a isso, já que a União Europeia ela possui um nível de integração regional, né, muito grande. Ela provavelmente é o nível de integração maior que a gente já conseguiu ver, inclusive de uma quantidade tão grande de países. É importante também destacar como exemplo aqui, para vocês conseguirem observar o nível de, como a gente estava falando de Kant, né, o nível de integração que eles possuem, que dentro da União Europeia eles possuem entidades, possuem instituições, né, órgãos que são supranacionais. Então esses órgãos eles têm um certo vigor, um certo poder, digamos assim, sobre todo o conjunto de países. Então, nesse sentido, a gente consegue observar o que Kant estava falando sobre um conjunto de países se juntando para preservar a paz, para cooperar, inclusive para você conseguir administrar todos eles assim. O tempo é curto, mas é basicamente isso. Eu queria só agradecer ao Rodrigo e à Karina por ter dado esse feedback e talvez, se vocês quiserem um possível futuro episódio, a gente pode falar um pouco mais sobre a União Europeia e esses níveis de integração e sobre a paz, enfim. Mas é basicamente isso. Faltou o nosso exemplo de paz sobre a União Europeia. Obrigado, pessoal, pelo engajamento. A gente fica muito feliz quando vê que vocês estão bem prestando atenção assim mesmo nos episódios e por ajudar a gente, né?
E vamos de indicações. Let's go, bora. A minha indicação de hoje é um livro sobre a defesa da Amazônia, Sétimo Enabed, que tem como organizadoras a querida professora Érica Vinan. Essa é a minha indicação de hoje. Quais são as indicações de vocês hoje, pessoal? Bem, a minha indicação vai ser um podcast. E ele se chama O Tempo Virou. Ele é apresentado por Giovanna Nader. Ela é apresentadora, ela é ativista ambiental. E é bem legal esse podcast. Tem uma temporada com uns 30 episódios, se eu não me engano. E ela deu uma pausa agora. Ela criou esse podcast durante o início da pandemia e deu continuidade, se fala vários temas relacionando o meio ambiente com outros temas. É bem interessante, então confere lá, galera. Bem, a minha indicação, eu vou confessar a vocês que eu tive que pensar muito sobre o que indicar, porque eu tava com pouca opção. Mas eu vou indicar aqui o livro Chutando a Escada, que eu acho que foi bem falado. Eu acho que eu vi essa indicação durante a fala de Matheus. Eu acho que é um livro importante para a gente entender não só a questão ambiental, mas outras questões. Então, Chutando a Escada é uma boa indicação. É isso, pessoal. Aqui, só como adicional assim, eu acho interessante vocês procurarem Discurso Presidente Lula, Conferência de Copenhague. Aplaudido. Muito bom vídeo. Quem quiser assistir aí, perfeito, viu? É isso, pessoal. Obrigado por escutar até Uhum. aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Tchau. valeu, tchau. Vou até ver esse vídeo agora. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.